Este sexto episódio do Sob Controle aborda um assunto que parece tão distante das empresas, mas que pode ter um impacto positivo nos negócios, o M&A, sigla que em inglês quer dizer fusão e aquisição. Hoje vamos falar sobre como o M&A pode ajudar o mercado numa crise dessas. Começa agora mais um episódio do Sob Controle. Sob direção e produção da Audioria, hoje, além da equipe que toda semana está presente, Alonso Rachevski, Felipe Wasserman, Paulo Sareta e eu, Cadu Pedreira, temos conosco mais um integrante do time de Transaction da Pipeline, o Leandro Gabriel. A alta do dólar, ela é interessante. Fusão é aquela velha teoria que 1 mais 1 pode ser igual a 3. Tem muitos modelos diferentes de como se calcular o valor de uma empresa. Felipe, você como integrante mais novo da equipe, me diga, o que é M&A? Então, quando eu entrei na Pipeline, eu estava explicando para as pessoas onde eu estava entrando, né? Em que mundo eu estava entrando. E aí eu explicava, eu estou entrando numa empresa de M&A com coisa. Eu falei, mas você não é advogado? Como se M&A fosse uma coisa muito mais jurídica do que uma coisa de planejamento. E aí, quando eu estava explicando para minha avó, primeiro, obviamente, porque eu liguei para minha avó e falei que ia trabalhar com M&A só para ela falar, o quê, meu filho? Aí eu falei, não, uma das coisas que a gente faz é vender empresa. Ela falou, que você vai vender empresa? Que coisa de rico. Eu falei, não é só isso. E aí, quando eu fui explicando, eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que significava M&A. Primeiro, que como o Cadu falou em cima, M&A é Merger and Acquisition, né? Fusão e aquisição. Só que as pessoas esquecem do F. Como se M&A de verdade fosse só venda de empresa e de empresa grande para empresa grande. Só que M&A pode ser muito, muito maior do que isso, né? Pode ser você montar uma tese, você criar uma história. E eu entrei como head de marketing, então eu ajudo as empresas a crescer. Coisa que nem faz parte de um M&A normal, mas ajuda para criar ela para ter essa parte final, tá? Então, hoje tem muito, não preconceito, mas tem falta de entendimento do que tudo que envolve M&A. Não é somente contrato, isso é a parte final, na verdade. Tem toda uma historinha que ocorre antes disso. Legal que sua avó entendeu, Felipe. Agora eu quero saber do fundador da empresa. Alon, o que é M&A então? Cadu, M&A, ele faz parte do mundo financeiro, primeiro ponto, né? O mundo financeiro, o ecossistema de investimento, ele parte do princípio que se você comprar uma companhia, uma empresa, por um valor, depois de um determinado delta T, depois de um valor futuro, esse ativo que você comprou, ele vai estar valendo mais. Então, essa valorização desse ativo, ele pode ser usado por diversas companhias. Existem empresas de investimento que fazem isso bastante, venture capital, private equity, agora está mais democrático, onde o pessoal usa o termo family and friends, né? Família e amigos, que também investem. E agora a gente está vivendo um momento muito peculiar do Brasil, com uma taxa Selic muito baixa. Então, você deixar o dinheiro aplicado em algum fundo de rendimento conservador, um CDI ou um CDB da vida, passado 12 meses você vai receber algo aproximadamente de 3,75. Há poucos anos atrás, você recebia 20%, 18%, 17%. Então as pessoas tinham uma certa preguiça, talvez a palavra não seja preguiça, talvez seja um certo comodismo de deixar o seu dinheiro rendendo uma taxa nominal alta, mas a gente tem que descontar a inflação, que vira uma taxa real. Então eu estou dando uma explicação um pouquinho mais técnica, mas é importante a gente entender que agora, com uma taxa de juros tão baixa, e é o que acontece em mercados mais maduros, como o Japão, que tem uma taxa negativa, ou Estados Unidos, ou países europeus, onde não é incentivador você deixar o seu dinheiro em fundos de renda fixa. Vale muito mais a pena você investir em ações. Esse é um outro jeito de fazer M&A, na verdade. Não você transacionando a compra de uma empresa como um todo, ou um pedaço dela, mas comprando pequenas fatias dela na Bolsa de Valores, que é o veículo regulatório que controla os valores e também as regras para as empresas terem segurança, né, para quem vai investir. Quando a gente começa a falar, então, de M&A, no Brasil, especialmente falando, a gente está falando de um mercado novo, assim como a economia brasileira é um
é uma economia estável, entre aspas, deve ter uns 30 anos aproximadamente, e o M&A também está acompanhando essa história da economia brasileira. Então, a gente começou com os grandes bancos fazendo transações e grandes transações. Com o passar do tempo, começa a se democratizar, ter transações menores, começa a criar um ecossistema, começa a ter uma cadeia de players, né? O Felipe comentou de escritórios de advocacia, tem os assessores financeiros, que são os bancos, ou as boutiques, tem as empresas de auditoria, as Big Fours, ou não só tão as Big, tem as Small e as Mediums. Então tem agora, hoje em dia, uma cadeia envolvida, né? Alon, então qual seria o papel da Pipeline nesse cenário? A Pipeline, ela trouxe esse conhecimento de M&A para as empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, que trabalham com tecnologia e que tem como característica a escala do seu negócio. E aí, o M&A, ele traz também um aspecto muito interessante, que não é só comprar e vender o ativo. Se eu sou o vendedor da minha empresa, eu vou vender e vou ganhar dinheiro. E se o comprador, é isso que eu expliquei recentemente. Mas sim, permite fazer teses, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Alon, você comentou aí que o M&A, normalmente ele visa você comprar um ativo esperando que ele vai valer mais lá na frente, né? Acho que nesses últimos tempos a gente também tem visto M&As disruptivos, empresas tradicionais de varejo, de alimentos, etc., comprando empresas de tecnologia para eles se reinventarem, para eles terem alguma vantagem tecnológica. Então, normalmente são empresas tradicionais comprando empresas de tecnologia. Então, não necessariamente eles esperam comprar uma empresa que vai valer mais, mas agregar valor na empresa deles. A gente tem visto também algumas compras estratégicas para redução de custos. Então, eu compro uma empresa que vai me trazer uma redução de custo. E, às vezes, a gente vê também compra de concorrente por questões estratégicas também, né? Para meio que uma compra por defesa. Legal. Só que existe um ponto inicial para qualquer transação de M&A, que é o valuation da empresa. Leandro, você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso sim, Cadu. Tem muitos modelos diferentes de como se calcular o valor de uma empresa, tá? Os mais comuns aí, fluxo de caixa descontado ou comparação com empresas públicas comparáveis, que a gente sabe o valor da empresa pelo valor da ação dela. Transações comparáveis também, que aí seria basicamente você aplica um múltiplo sobre o resultado da empresa que você está avaliando, que é o mesmo múltiplo de uma outra transação similar que já aconteceu. Tem diferentes modelos aí, mas acho que uma regra geral, a gente poderia dizer que o valor de uma empresa está geralmente atrelado à lucratividade dessa empresa e à capacidade de crescimento dela dentro do mercado específico dela. Então, se a gente for analisar por múltiplos de EBITDA, por exemplo, seria essa métrica, né? Está sempre se vinculando a uma capacidade de crescimento e a uma lucratividade que a gente já conhece. Alon, um dos pontos mais importantes que é a construção dessa história, né, da tese. O que é tese e como definir uma tese de empresa? Cadu, antes de falar de tese, é importante a gente entender o momento que a gente vive do ponto de vista de empreendedorismo, né? Hoje a gente vive um momento que, apesar de ser bem desafiador você abrir uma empresa, do ponto de vista financeiro, e faltam incentivos financeiros, limite de crédito, etc., por outro lado, a parte fiscal, a parte de abertura de empresa está muito rápido, você não precisa mais ter um escritório, você pode trabalhar no coworking, a gente está vivendo aí essa crise do Covid e o próprio home office está se provando aí com um modelo bem sustentável de trabalho, ou seja, abrir uma empresa hoje ficou muito factível, muito real e muito fácil. Isso a gente precisa lembrar que há 20 anos atrás não era uma realidade. Dito isso, como caiu a barreira de entrada de abertura de empresas, aumentou muito a entrada de novos players em vários mercados. E é interessante que quando se facilita a abertura de empresas e como você começa a mudar a balança da oferta e demanda, as pessoas começam a abrir empresas mais pelo instinto empreendedor do que algo estruturado.
Eu sempre falo em reuniões com os clientes que quando a gente nasce, a gente nunca pensa quando é que a gente vai morrer, né? E que a gente vai morrer. E a mesma coisa acontece com as empresas. Quando alguém abre uma empresa, ela nunca pensa quando vai ser o fim dela. Então, a tese é mais ou menos isso. Você montar um negócio estruturado, pensado, que você vai atuar no mercado, qual que vai ser seu papel, qual vai ser a sua barreira e como é que você pode estruturar, a partir de um M&A, o seu crescimento. Então, já pegando o gancho, onde é que o M&A entra nisso? O M&A, ele ajuda muito as empresas a crescer. Abre uma empresa e cresce organicamente, vai chegar num determinado ponto que, conforme a sua estrutura e a sua governança e o seu crescimento, você acaba perdendo velocidade. Isso é comum nas empresas. E só existe um jeito de você ganhar velocidade. É você se aliando a outras empresas. E o M&A cumpre esse papel. Você pode comprar outras empresas para aumentar a sua oferta de serviço. Você pode comprar outras empresas para reciclar o seu produto existente. Você pode fazer um movimento de defesa. Você tem várias ações. Até o Sareta já comentou anteriormente nisso. Mas a gente está vivendo um ciclo agora que o pessoal chama de transformação digital, isso na nossa indústria, que a defesa da existência dos negócios, tem uma pesquisa que diz que mais de 50% das empresas existentes elas vão morrer se elas não se transformarem. E elas entenderam que, assumidamente, elas não têm mais capacidade de transformação. E ela precisa adquirir as empresas que têm esse potencial. Então, isso faz com que você desenhe uma tese, que você faça uma construção de uma história, que você assumidamente entenda qual que é o seu limite, até onde você vai sozinho e até onde você consegue ir com outras pessoas, outros times, para criar uma vida mais longa. Mas tem um ponto muito importante com quem trabalha com tecnologia. O ciclo de empresas que têm tecnologia ele é finito. E a gente diz que o fim dele são 3 opções. O primeiro é ele ser um consolidador, ele ser um comprador de empresas, por esse motivo que eu acabei de explicar. O segundo, ele fazer uma abertura de capital, que é uma forma de você vender a companhia. Tá? E o último é quando você não faz nenhuma das 2 opções, que você acaba sendo ultrapassado e logo você vai ter um fim triste, que é o encerramento da atividade. Legal. Falar em tese, a gente tem 2 exemplos muito recentes aqui na Pipeline. E Leandro, acho que você esteve envolvido diretamente com eles, né? O que você consegue falar sobre Zolli e Corbis? Cadu, você escolheu 2 exemplos muito bons que casam exatamente com o que o Alon acabou de falar sobre motivos diferentes para se embarcar numa estratégia de M&A, de expansão por M&A. Porque a Zolli, ela foi a fusão de uma empresa de tecnologia com uma empresa de mídia e depois uma empresa de user experience. Então, ela foi agregando ao seu portfólio de serviço por meio de fusões e aquisições. É uma tese bem específica e bastante praticada no mercado, que é você trazer para um mesmo grupo expertises que você não tinha originalmente, que para você construir do zero seria mais difícil. Então, essa tese da Zolli vem aí de quase 3 anos já, desde 2017, acho que até antes eles já tinham uma aquisição na carteira. Agora, em 2020, eles foram comprados pela Mutante, uma aquisição muito interessante para expandir ainda mais aí o horizonte deles, tá? E a Corbis é uma outra estratégia, uma expansão de mercado. Então, eles buscavam expandir para a América Latina, né, Argentina, Chile, México, por meio de aquisições. Eles gostaram da ideia e vêm adquirindo empresas menores com essa mesma tese de expansão em território, em mercado, ganhar mercado. Então, eles compraram 2 empresas na Argentina, uma no México, uma no interior de São Paulo, e estão sondando o mercado em outros países da América Latina justamente para ganhar mercado nesses países com um serviço que eles já têm. O máximo que aconteceu no caso da Corbis foi eles agregarem uma expertise
que eles ainda não atendiam, que era de plataforma. Eles atendiam muitas plataformas, mas não tinham um bom histórico com uma específica, que é o Magento, e eles adquiriram. Uma das aquisições que eles fizeram na Argentina agregou essa experiência para o portfólio de serviço deles. Uma das coisas que nós temos aqui na Pipeline é que nós temos um corpo eclético, mas principalmente um corpo de empreendedores, pessoas que já passaram pela experiência de vender as suas empresas. E temos aqui o Cadu, esse cara famoso que tem essa voz aí privilegiada. Ele foi sócio fundador aí da All In. Cadu, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi a sua experiência sentado do outro lado do balcão. Então, Alon, a aquisição de uma empresa não é simples, né? Existem uma série de desafios e o cultural é um dos principais. A gente sentiu na pele no momento posterior à aquisição, mas nos momentos em que a gente começou a conversar com a Local Web, a gente sentiu uma sinergia muito grande entre os empreendedores, entre as histórias dos empreendedores. E isso ajudou muito numa decisão de seguir adiante com o negócio. O momento era bom e a gente sentiu que era um movimento legal para o crescimento da empresa e para nós empreendedores como movimento. Mas uma vez lá dentro, a gente sentiu fortemente a questão de integração das equipes, foi um problema. Uma parte da equipe chegou a ser absorvida como back-office da Local Web, mas até que as operações rodassem redondo, foram aí vários meses, inclusive para a gente sentir reflexo no faturamento da empresa, nas receitas. Então, foi algo que não foi amplamente planejado, mas que no final das contas, hoje a Win ela fatura super bem dentro do grupo Local Web. Ainda tem um dos sócios tocando, né? Quer dizer, um dos fundadores ainda toca a empresa lá, mas não como sócio, né? Mas é uma empresa super saudável. Acabou ao longo do tempo, desses últimos 6 anos, a coisa foi azeitando e foi ficando redonda. Eu falei aqui como lado vendedor, né? Mas, Paulo, a gente ainda tem o lado comprador, o lado fusão. O que você, com a sua experiência em due diligence, consegue dizer sobre o assunto? Cadu, acho que pelo lado do comprador tem 2 tipos de serviço que a gente pode agregar. O primeiro é fazer um target screening, fazer um mapeamento das empresas que podem ser interessantes para o investidor, para o comprador. E o segundo é agregar na nossa experiência em termos de saber potenciais contingências, crescimento daquele tipo de negócio. Isso eu acho que é o que a gente consegue agregar bastante na parte pro comprador, tá? E na parte da fusão é fazer uma tese interessante para que as duas empresas saiam ganhando, mas é realmente ajudar a desenhar como que as duas empresas podem sair ganhando na fusão. Isso que o Paulo falou é muito importante, mas também a gente tem que ver as motivações de cada um, né? A empresa que está sendo vendida, o motivo que ela está sendo vendida e para que ela quer ser vendida. Às vezes é para receber um dinheiro, às vezes é para crescer mais, tem um motivo dela querer ser vendida, e pro lado do comprador tem outros motivos também, ela quer comprar porque não tem um serviço dentro e com isso vai agregar ainda mais, ou para ganho de estrutura, e às vezes fusão é aquela velha teoria que 1 mais 1 pode ser igual a 3, então 2 empresas se juntam e aí elas valem muito mais do que individualmente, então as motivações de cada uma dessas 3 personas pode ser totalmente diferente. É muito interessante nós, como uma empresa de M&A, tentar, quando receber um cliente, quando receber um mandato, entender qual é a motivação dele e para que lado é essa motivação e conseguir contar essa tese de modo bem feito. Alon, vamos voltar sobre a realidade que a gente vive hoje. No momento em que está todo mundo sem caixa, uma perspectiva ainda nebulosa, como fazer M&A num momento como esse? Cadu, só para te corrigir, a gente tem muita empresa com caixa, né? A grande maioria tem escassez de caixa. Mas eu estou fazendo essa correção porque o que a gente está vendo no mercado, num momento de crise, onde se acentua mais essa fragilidade de empresas que já tinham caixa perigoso ou já tinham os recebíveis a longo prazo, contas a pagar a curto prazo e a receber a longo prazo, ficou mais crítico, tanto é que o governo interviu, né, com linhas de crédito, não chega aos pés o que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos está para preservar o emprego, está dando carências de 1 ano.
E se você mantiver um emprego, eles vão dar anistia de pagamento. Eles estão fazendo coisas nunca feitas antes, né? Então, nesse momento, a gente tem empresas com essa fragilidade sendo obrigadas a se juntar com outras mais fortes e até empresas mais fortes, entendendo que eles estão com essa robustez, aproveitando o momento para fazer algumas compras. Isso é legítimo. Eles não estão sendo aproveitadores. Eles estão aproveitando toda a sua experiência, todo o seu momento contextual ao longo do tempo e acelerando alguns projetos que provavelmente já estavam, né, na sua tese, digamos assim. Então, a gente também vê movimentos de empresas se juntando, duas empresas com a mesma fragilidade ou coisas parecidas, para que aquela velha frase, né, que juntos somos mais fortes, que pode ser que dê certo, porque você acaba otimizando profissionais e áreas em comum, onde você tem uma economia clara, mas o que faz muito sentido quando você faz fusões, fazer fusões com empresas complementares, né? Onde dessa fusão sai uma oferta de serviço maior e melhor, né? E o que a gente só tem que tomar cuidado para duas empresas que estão muito frágeis no se juntar, para não dar aquele famoso abraço de afogado. Se uma já estava difícil, pegar a outra também difícil, você tem que ter muita experiência para lidar com um momento como esse. E a grande maioria dos empresários brasileiros, eles não são experientes, eles não são gestores, né? Mas a gente também vê empresas que não estão sofrendo tanto, estão sofrendo pouco, que já passaram por momentos de M&A, que, diga-se de passagem, eu vou aproveitar aqui e falar que toda vez que alguém sofre uma provocação de M&A, que não necessariamente vai culminar ou vai ter êxito, né, vai se consumar, tem um efeito interessante. O processo de M&A ele envolve desde a parte societária, tributária, contábil, financeira, estrutural. Ele chacoalha a empresa, ele faz um stress test de uma maneira que depois desse processo o gestor entende que a empresa dele não estava do jeito que deveria estar. Então, toda vez que vai ter uma fusão, principalmente em momentos como esse, você já está com uma dificuldade financeira, você vai descobrir provavelmente outras dificuldades em várias áreas. Então, eu acho que é muito rico o processo de M&A, ele, principalmente quando é envolvido essas empresas que a gente comentou aí da cadeia, auditorias, escritórios de advocacia especializados, é um processo bem profundo e detalhista. Só complementando o Alon, para aquelas empresas que estão sem caixa, mas mesmo assim elas continuam com a intenção de fazer M&A, que elas acham que é o momento, não necessariamente caixa é a única moeda. A gente tem visto aí também troca de ações, tá? As empresas ficam sócias com percentuais normalmente diferentes, dependendo do valuation de cada uma, e se for requerido um caixa, que seja um caixa no ano 2, no ano 3, com um earn-out, mas no momento 1, se tem o desejo das duas empresas se juntarem, a troca de ações ela funciona bem. Aproveitando os comentários do Paulo, Leandro, que modelos de M&A costumam acontecer pela sua experiência? Cadu, a gente trabalha muito com empresas de serviço ou de tecnologia que são muito dependentes, de certa forma, dos seus fundadores. O que sustenta a projeção futura do negócio é a presença do cara lá, e foi ele que construiu a empresa, ele que conhece, ele que sabe vender, ele que sabe operar e administrar. Então, essas pessoas, elas têm um valor muito grande no valuation da empresa, mais até do que os eventuais ativos dessas empresas. Então, é importante pensar que essas pessoas, a projeção futura que a gente tem dessas empresas, que a gente usou como base para fazer o valuation, depende desses caras continuarem na empresa. Por isso, o modelo mais comum que a gente tem visto, que a gente tem trabalhado, é um cenário em que a pessoa o vendedor recebe um valor, sei lá, de 20% a 40% do valor apurado da empresa dele logo de cara, e o restante está preso a uma projeção futura do crescimento dessa empresa. Então, conforme ele vai cumprindo, isso vai ajustando o preço que ele recebeu
com base na lucratividade e no crescimento dele, como eu tinha comentado lá no começo. É um mecanismo de garantir que o crescimento dele seja remunerado e não só o resultado passado. Acho que esse é um modelo bem comum, tá? E outra coisa que tem acontecido bastante, além do earnout, se uma aquisição estratégica, por exemplo, é fazer um swap de ações, como a gente comentou. Então, o vendedor vende uma parte da empresa dele e, em troca, recebe ou uma parte em dinheiro ou uma parte em participação em um negócio maior, que é a empresa do comprador. Então, o comprador, supõe-se que o comprador é uma empresa maior, que tem mais estrutura, e ele vai virar sócio com um pedacinho dessa empresa também. Então, a gente faz o valuation das duas pontas e vê quanto que uma vale dentro da outra. É um trabalho bem delicado aí de valuation que a gente casa os interesses de vendedores e compradores para um projeto de mais longo prazo, né? De uma saída futura ainda maior. Então, cara, resumindo bem, como podem ajudar empresas com dificuldade e empresas com caixa? Cadu, uma empresa que está enfrentando dificuldade agora, por conta dessa crise, que se a gente extrapolar, na verdade, são quase todas as empresas, porque é uma crise mundial, ela não necessariamente perde valor com esse cenário, porque ela tem um histórico de lucratividade e ela tem uma lucratividade futura esperada que é bem razoável contar com que em cenários normais isso continuaria acontecendo. Então não dá para pensar que a dificuldade momentânea trava tudo. Tanto um potencial vendedor, uma empresa que está buscando ser vendida, ela pode atrair, ela pode ser interessante para um comprador que está com sobra de caixa e que pode fazer esse aporte ou fazer esse investimento nesse momento, ajudar a empresa a superar esse momento para garantir que ela consiga continuar o seu ritmo de crescimento uma vez passada a crise, quanto um comprador que está sem caixa pode fazer um negócio basicamente diminuindo o tanto que ele paga no momento zero do negócio e postergando para um earnout, um pagamento futuro com base em resultado, e também incluindo um componente que é o swap de ações. Então, você está comprando para juntar numa tese de expansão, os sócios da empresa que está sendo vendida podem entrar como sócios nesse projeto maior também, trocando ações. Então, diminui o componente financeiro da transação e todo mundo fica sócio de um projeto que é maior, sai ganhando tanto vendedor quanto comprador. Paulo, como é que a crise muda o valuation de uma empresa? Cadu, se a empresa já está sendo negociada nesse momento e o fator de negociação é o múltiplo de EBITDA ou lucro líquido histórico, ainda a gente não consegue sentir muito o efeito da crise no valuation da empresa. Por quê? Ela está fazendo um múltiplo de um EBITDA dos últimos 12 meses ou de 2019. Então, esse efeito da crise, ele ainda não está capturado. Mas se o investidor vai fazer um valuation pelo fluxo de caixa descontado, que é um negócio que você faz com base em projeções, provavelmente ele vai já especificar que no ano de 2020 a empresa vai passar por dificuldade e com isso o valuation da empresa vai baixar. Só complementando o que o Paulo disse, como a gente está numa crise global, um entendimento que a gente tem tido é que se comprador e vendedor estão sendo afetados negativamente pela crise, não faz muito sentido, se os dois têm interesse que saia o negócio, o vendedor ser prejudicado pelo impacto que ele está sofrendo com a crise só porque o comprador tem reserva de caixa, por exemplo. Então, tem medidas para contornar esse impacto no valuation de um ano de crise. A gente pode alongar o período de earnout, dar um ano a mais de projeção, que compensa, na média do período futuro, compensaria o impacto negativo que ele está tendo nesse momento. Alon, e a alta do dólar e o efeito no M&A? Cadu, a alta do dólar, ela é interessante, porque o dólar se valorizou muito por causa dessa crise. Ou seja, a gente está vivendo, a grande maioria das indústrias, com uma alta fragilidade. Então, hoje, quando alguém vai investir em qualquer empresa, ela está sendo muito mais criteriosa e também muito mais conservadora no seu portfólio de investimento. A gente já vê alguns reflexos das empresas investindo menos, mesmo tendo caixa, mas por esse movimento mais conservador, aquele cara que investir 10 milhões, ele está investindo menos. E aí todo mundo pensa assim, puxa, o dólar aumentou, então os gringos que estão dolarizados vão vir aqui comprar. Quem tem caixa e quem é alavancado e agressivo vai fazer isso.
tá? Mas não é uma regra. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo muito mais moderação, muito mais critério nos investimentos e ainda pouca gente aproveitando esse incentivo cambial com dinheiro externo, tá? Nesse momento de crise, a gente também está vendo as empresas que estão crescendo. São poucas, mas estão. Exemplo, varejo, e-commerce. A gente tem um cliente que é o Exercício em Casa, nem preciso dizer, né? Ele teve um crescimento gigantesco. Então, tem segmentos que estão fazendo muito sentido serem investidos, porque está colocando em prova uma aceleração do comportamento do consumidor. Então, tem poucos, mas tem, que estão sendo valorizados. Então, Leandro, para finalizar com você agora, você quer fazer uma última consideração? O microfone está com você aí. Cadu, queria agradecer o convite que vocês fizeram para participar do programa. Acho que é super importante a gente deixar claro que M&A, fusões e aquisições não são tabu, não são um assunto tabu nesse cenário de crise e que existem mecanismos para a gente contornar qualquer efeito negativo que poderia ter no valuation e num projeto de expansão de qualquer empresa, mesmo num cenário como esse que a gente está vivendo. E eu queria agradecer o convite de vocês para participar aqui do programa e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado a você, Leandro, pela participação. Então esse foi o 6º episódio do Sob Controle, o podcast semanal da Pipeline Capital. Esperamos o seu comentário ou sugestão para o nosso programa, através do nosso WhatsApp 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. E até o próximo programa. Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Temos todos de acordo? Eu nunca participei de nenhum outro, então para mim parece ótimo.